gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o airô, porque é uma dúvida que vocês me perguntam muito, gente, sobre qual tipo de airô usar, qual airô eu uso, se eu uso todos os airôs, se eu compro todos os airôs. E me perdoe, gente, se o galinho ficar gritando, tá bom? Porque tem dia que ele quer cantar o dia todo, então assim, deixem ele, né? Bom, primeiramente eu quero falar pra vocês que eu uso a encadernadora 2x1. Eu acho que existe a 3x1 e a 2x1, não sei, gente, mas eu uso a 2x1, que ela quer dizer que faz 2 furos num tanto, não sei, gente, não sei. Mas quando vocês for comprar aí, é a encadernadora 2x1, então, consequentemente, eu uso o airô 2x1. Quando eu fui começar, gente, a trabalhar com encadernação, eu me empolguei e eu comprei todos os tamanhos de airô que eu sabia que tinha para esse tipo de encadernadora. Bom, eu usei? Sim, eu usei todos os airôs que eu comprei. Mas eu acho que não precisava necessariamente comprar todos os tamanhos de airô, não precisava, assim, investir em tanto airô, principalmente porque eu estava começando. Mas quando a gente está começando, a gente não tem muita noção, né? A gente realmente acha que vai precisar de todos aqueles airô. E aí, gente, com o passar do tempo, claro que eu usei todos, tá? Nunca perdi nenhum. Com o passar do tempo, eu fui diminuindo os tipos de airô que eu iria comprar. Os airô que eu comprei, gente, eu acho que foi só um que eu não comprei, mas no início eu comprei o 3/4, 5/8, 1 polegada, 1x1/4. Eu acho que foi esses que eu comprei. Faltou um, mas eu não sei qual que é porque eu não comprei, gente, mas foram esses que eu comprei. E aí, sempre que ia acabando, eu recolocava, né, comprava de novo todos esses daí. Mas eu comecei a ver, gente, que eu não precisaria necessariamente usar aquele airô que eu usava antigamente. Por exemplo, na caderneta de vacina, eu sempre usei, no início, na verdade, eu usava o 5/8, né, que eu acho que é o pequenininho, acho que é 5/8 e isso, eu usava o 5/8. E aí, todas as cadernetas que eu ia fazer, eu usava o 5/8. Não sei o que aconteceu, não sei se a capa ficou um pouquinho mais grossa, não sei se o miolo ficou um pouquinho mais grossa, mas hoje em dia, pra mim, o 5/8 não dá mais, eu não uso mais o 5/8. Se eu comprar, é pra eu deixar aqui guardado, eu não vejo necessidade, eu não sinto a necessidade de usar o 5/8 que eu usava no início. Então, hoje em dia, na caderneta de vacina, eu uso o 3/4 ou até mesmo o de 1 polegada. Na caderneta comum, eu uso o 3/4. Na caderneta de premium, que eu coloco divisórias, eu coloco mais folhas, eu coloco mais coisas, eu uso o de 1 polegada. E eu fico nesses dois, gente. Hoje em dia, eu compro basicamente 3 tamanhos de airô, que é o 3/4, 1 polegada e 1x1/4. E o que eu faço com esses airô? Bom, o de 3/4, né, eu coloco assim, caderneta, basicamente caderneta e bloquinho. Sabe aqueles bloquinhos que a gente faz com 50 folhas, com 60 folhas, com 80 folhas? Gente, me perdoe. Então, gente, eu uso o 3/4 para fazer esse tipo de bloquinho, caderneta. Na caderneta premium, eu uso de 1 polegada. Pro 3/4, eu também uso quando é um caderno pautado com 100 folhas. Quando não tem várias folhas dentro dele, sabe? É só a folha de dados pessoais e 100 folhinhas pautadas e o bolsinho. Aí sim eu consigo usar o 3/4, mas fica apertadinho. E aí, o de 1 polegada eu uso em quase tudo assim que precisa, gente. Por exemplo, caderneta premium. Se tiver mais que 100 folhas num caderno, eu já uso de 1 polegada. Na agenda de 2 dias por página, eu uso de 1 polegada. Em planner, eu uso de 1 polegada ou o de 1x1/4. Então, assim, com o tempo, vocês vão perceber que vocês já vão sabendo de cor qual que vocês vão precisar usar. Eu sei que no início é complicado, eu sei que no início a gente fica em dúvida de qual usar, faz bem regradinho e façam da forma que for melhor pra vocês. Mas com o tempo, vocês vão vendo que nem sempre precisa comprar tudo que tá pedindo lá, né? Tudo o que tem disponível pra gente comprar. Como eu falei pra vocês, hoje em dia eu faço todos os tipos de trabalho, gente. Todo trabalho que eu faço, eu uso o 3/4, 1 polegada e 1x1/4. Eu só compro esses 3 tipos de airô hoje em dia, gente. Não preciso mais que isso, não sinto falta de outro tamanho, até porque eu não faço menos do que, né, o de 5/8 não dá, gente. Qualquer coisa que eu for encadernar hoje em dia, eu sinto que fica muito apertadinho o 5/8. Então, eu não compro mais. Então, assim,
Para fazer agenda, né, de um dia por página, eu uso de 1 por 1 quarto. Sempre que tem 180, 150, 185 folhas, eu já uso de 1 por 1 quarto. Livro do bebê, eu uso de 1 por 1 quarto também, porque a pessoa vai colocar foto, então ele vai ficar bem mais grossinho, né? Então, por mais que a hora que a gente faça o livro do bebê fique estranho aquele airô maior, depois a pessoa vai entender que é para ela colocar a foto e aí sim o livro vai crescendo, né? Então, no livro do bebê eu também uso 1 por 1 quarto. Eu confundo tudo, gente. Mas é isso, esse vídeo, gente, eu tenho um intuito de falar pra vocês que muitas das vezes quando a gente tá começando e compra vários tipos de airô, vários tamanhos, não é necessário. Porque com um tamanho de airô você consegue fazer aí vários tipos de trabalho, vários caderno de anotação, caderneta de vacina, agenda, planner, você consegue fazer basicamente com um airô que é o de 1 polegada. Só vai exigir um outro airô se for uma coisinha muito fininha que você for fazer, como uma caderneta de vacina simples, ou se for algo, né, que nem a agenda, que é a agenda de um dia por página, que tem, né, 185 folhas até 200 folhas. E aí você vai usar o de 1 por 1 quarto. Mas, como eu falei pra vocês, com o tempo vocês vão tirar de letra, gente. Eu me embananava muito, eu tinha que anotar, gente. Eu fazia anotação ali, qual airô era qual, porque de olhar assim eu não sabia. Hoje, até se eu olhar numa foto, quase eu consigo identificar o tamanho do airô. Mas é o que eu falo pra vocês, às vezes a gente gasta muito, que é comprar horrores de coisa que na verdade não é necessário. Mas, gente, eu não tô generalizando aqui, tá bom? Quando a gente compra encadernador, ela tem ali as medidas. O airô, ele também tem a medida para cada quantidade de folha. Você pode também seguir a regra do jeito que você quiser. Seguir a regra, tal airô é para tanta quantidade de folha. Sempre lembrando, gente, que, por exemplo, se um airô for para 100 folhas, você não vai poder utilizar aquele airô num caderno de 100 folhas. Por quê? Porque além das 100 folhas, tem a capa, tem o bolsinho, tem coisas que deixam um pouquinho mais grosso. Então, assim, se o airô for para 100 folhas, você tem que diminuir um pouquinho da folha, porque você vai incluir a capa. Existem também reguinhas para você ver certinho o tanto de papel que você pode pôr. Na minha encadernadora, tem ali a reguinha para eu ver, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, como eu falei pra vocês, a minha encadernadora é essa daqui, ó, o Airsoft. Tá vendo aqui, ó? Eles têm as medidas certinho. Ela é uma encadernadora 2 por 1. Mas aqui tem a medida 3 por 1, né? Que são os airô disponível 3 por 1. São esses daqui, tem a quantidade de folhas também. E aqui tem o 2 por 1, ó. Existe o airô 5/8, 3/4, 7/8. Esse daqui, gente, é um que eu nunca comprei na minha vida, o 7/8. Mas existem pessoas que usam muito ele, então não dá pra generalizar. Vocês têm que ver aí que vocês vão se adaptar melhor, tá? Mas tem pessoas que usam muito o 7/8 e eu nunca comprei. Daí tem o 1 polegada, esse daqui, né, de 1 por 1 quarto, 1 por 1/8 e 1 por 1 quarto. E aí que eu falei pra vocês, tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? É pra vocês medir. Esse daqui é um caderno já com capa, então, ó, como podemos ver aqui, ele se enquadra no 3/4, tá vendo, ó? Ele ficou certinho aqui no 3/4, eu tô medindo aqui já com a capa. E eu realmente usei o 3/4 nele. Ó, ele se encaixa com o 3/4. Outro, né? Ele também se encaixaria com o 7/8. Não teria problema, não. E aí, é que são muito pouca diferença, tá vendo, ó, gente? 140 folhas, 180 folhas. Eu já vou daqui pra cá. Esse daqui, ó, tá vendo aqui, ó? 120 folhas. Ele é bem pequenininho, então eu não compro mais. Aqui tem 1 por 1 quarto, ó. Não, 1 polegada, que normalmente eu uso para um caderno que tem um pouquinho a mais de 100 folhas. Mas é isso, gente. Esse gabarito aqui ajuda muito quem tá começando. Eu acredito que não seja só na encadernadora que tenha. Vocês conseguem comprar esse gabarito para vocês medir certinho. Mas, como eu falei, com o tempo vocês vão tirar de letra. Só de olhar vocês vão saber qual é o airô, qual airô você precisa usar, quantas folhas tem e tá tudo certo. Vocês viram aí? Então, tem a reguinha ali certinho para você saber a quantidade. Então, ali naquela reguinha, você já pega um caderno com a capa e tudo e vê em qual airô vai se encaixar mais. Só que eu só venho aqui conversar e falar esse vídeo pra vocês, gente, porque eu já tenho um certo tempo, já tô acostumada, já tenho uma certa vivência com o airô, com o papel, então essa é a minha vivência, tá, gente? A minha, não generalizem. Tem pessoas que usam regradamente todos os airô,
Se você quiser ser essa pessoa, tá tudo certo. Eu só vim aqui dar dicas para vocês mesmo do que tem funcionado para mim depois de um tempo trabalhando com encadernação, tá? Então, assim, hoje em dia eu não compro mais todos os tipos de Airô, eu não vejo necessidade de comprar todos os tamanhos. Esses 3 tamanhos já me atendem tudo que eu preciso fazer aqui, gente. O menorzinho que eu compro, que é o 3/4, me atende, por quê? Porque eu faço bloquinho, gente, de 60, 70, 80 ou 100 folhas. Eu não faço bloquinho menor que isso. Se você for fazer um bloquinho menor que isso, com 50 folhas, aí sim você pode usar o de 5/8, né? Vai te atender melhor de 5/8. Mas pra mim, como eu não faço de 50 folhas pra baixo, o de 3/4 me atende super bem, não fica largo, não fica frouxo, não fica apertado, dá certinho, tá bom? Então, essa é só a minha experiência mesmo, gente, é uma dica que eu dou pra vocês. Eu sei que quando a gente tá começando, eu comecei e eu queria comprar todos os Airô possível, eu achava que sem tal Airô eu não ia conseguir fazer o que eu precisava fazer. E hoje eu vejo que assim, eu não conto mais a quantidade de folha, eu sei, eu olho o Airô e sei o tamanho que ele é. Então, com o tempo, vocês vão ver que vocês também vão tirar de letra, gente, o Airô que precisa ser, a quantidade de folha que tem, vocês vão tirar de letra isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, eu só vim contar a minha experiência pra vocês, mas como eu falei, devem ter pessoas aí que utilizam todos os tipos de Airô e tá tudo certo. Vocês também podem ser essa pessoa ou ser como eu, gente, tá tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus e tchau!